Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando nossos estudos sobre o livro Missionários da Luz, nós paramos semana passada no capítulo 2, que ele fala sobre a epífise, a importância da epífise, a glândula ou glândula pineal, todo o controle que ela tem no nosso corpo físico e também no nosso perispírito, né? Com relação à mediunidade, com relação a todo o controle sobre as outras glândulas. E o Alexandre, nós paramos num ponto em que o Alexandre está explicando para André Luiz sobre a reencarnação, a importância do corpo biológico, do novo corpo biológico que nós recebemos a cada reencarnação. Que não é simplesmente, ele diz aqui, olha, no ponto que nós paramos, receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Esse é o verdadeiro significado da reencarnação do novo corpo biológico que nós recebemos a cada volta à matéria do espírito. Então vamos continuar lendo aqui esse capítulo. Aí o Alexandre disse para André Luiz: compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades, força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico, nas emoções de baixa classe. Refolhear-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal. E na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise. Aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico
das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Então, o que ele está dizendo aqui é que a própria ciência recomenda aplicar toda essa energia que se descobriu, essa energia mental, né? Essa carga de energia, canalizá-la aos esportes, né? Descarregá-la em esportes saudáveis para o corpo físico, né? Porque eles percebiam que isso traz para o espírito encarnado, para o indivíduo, né? Para o indivíduo encarnado, a retenção dessa energia força a sua mente, né? Dá uma sobrecarga na sua mente. Então eles têm que canalizar isso de alguma maneira, né? Para que ela seja descarregada. E aí o Alexandre fala, né? Que isso é importante, muito importante, sim. A condição física, o exercício para o corpo físico, para os ossos, para as células, mas que a ciência, né, olha mais para essa parte. E nós, dentro do Espiritismo, o que ele está tentando mostrar, essa canalização dessas energias para o bem, para o lado bom, né? Para a mediunidade, para reflexões no sentido de entender ali a influência dos espíritos em nós, de toda a participação nossa no intercâmbio com os espíritos, na prática da caridade, quer dizer, todo esse lado que a ciência ainda não consegue enxergar, é uma ciência materialista ainda. É isso que ele está tentando explicar. Né? O problema do aprimoramento interior, né? Não é só na parte física, tem a parte mental, a parte espiritual, que é tão importante quanto a parte física. Aí ele continua assim: ouvia-lhe as instruções, André Luiz dizendo, né? Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. São lições novas que André Luiz está recebendo. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza, que ele está reforçando sempre, daqui também nas explicações dele, é que nós ainda procuramos empregar essas energias nas zonas inferiores da nossa vida como ainda espíritos ainda inferiores, né, dentro da nossa dificuldade, como ele chama aqui, viciação nas zonas mais baixas da natureza. Ou seja, aplicamos isso para a satisfação dos nossos instintos ainda. Não nos elevamos a ponto de melhorar essa aplicação de toda essa energia que a epífise e que os outros órgãos também do nosso corpo biológico produzem. Normalmente o homem ainda na sua condição inferior, de sentimento moral, né, de moralidade,
aplica em situações ainda inferiores, não adequadas, não mais equilibradas. É isso que o Alexandre está dizendo. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações, e o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre, solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Ele reforça sempre, né? Olha, mais uma vez ele fala, e o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, né? Sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. É a nossa condição moral ainda. É a condição difícil do espírito que volta para uma reencarnação para retificar ou pagar e acaba contraindo novos débitos, porque não sabe ainda aplicar toda essa força energética, né, que emana dessas glândulas. E se compromete para mais em outras encarnações, em outras vidas, novamente tem que voltar e passar pelas mesmas dificuldades. Aí André Luiz fala: compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso, que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Então, o que André Luiz estava dizendo, então não seria melhor para o espírito, né, interromper tudo isso, não reencarnar, não ter ali novas experiências, né, do renascimento na carne, para evitar novos débitos? Aí o Alexandre fala, né? Não podemos contrariar a lei de Deus, né? O casamento, constituir família, é uma programação de elevação. Cabe a nós, né, sabermos fazer bom uso do nosso relacionamento do sexo, não evitá-lo, né? Canalizá-lo de maneira correta. É isso que o Alexandre está dizendo, é uma lei de Deus, né? A lei da reprodução, usar equilibradamente, né, as energias do sexo, do relacionamento, na vida, mas não podemos evitar, deixar isso de lado, como o André Luiz fala, né, interromper isso para não errar, jamais. É uma lei de Deus, né, que devemos, sim, ter o entendimento para aplicá-la com equilíbrio. É isso que ele está dizendo em todo esse capítulo. E assim nós finalizamos o capítulo 2, né? E com
com esses ensinamentos do Alexandre, porque faz a gente refletir muito também e de como nós estamos usando essas energias, de que uso fazemos disso, né, na nossa vida, e repensarmos em tudo para podermos evoluir, né, de forma positiva, de forma equilibrada. Então, que Jesus nos abençoe, fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Semana que vem nós continuamos.